Oi, galera! Boa noite! Tivemos uns probleminhas técnicos, por isso o pequeno atraso. Muito obrigada por vocês terem me esperado. Tô vendo aqui na página que já tem várias pessoinhas queridas e amigas. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse projeto novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida que é muito comum, muito frequente, que é quando o bebê, a criança tá resfriado, né? Tosse, coriza, aquele nariz entupido, febre, e aí? O que a gente faz? Vacina ou não? Eu sei que isso aflige muito as mães, né? Porque principalmente nesse começo, nessa primeira fase, onde as crianças têm mais frequência de vacinas, é a fase com que as crianças mais adoecem, justamente por causa de toda a questão formação da imunidade, a entrada na escola, a convivência com outras crianças. E aí a gente fica naquele dilema. E agora? O que eu faço? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Porque para mim, aqui no meu, a imagem tá um pouco travada. Mas tá dando, né? Certo? Tô vendo aqui os comentários de vocês já. A Ingrid, a Paula. Então vamos lá. Meu filho com tosse, febre, resfriado, coriza. E aí? Vacinar ou não? Como eu falei, a gente tem sempre aquela cena. É um bebezinho. Tá começando a entrar na escola, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem tido cada vez mais necessidade de colocar essas crianças para entrarem na escola mais cedo. Então, a gente tem aí aquela criança que vive ranhenta, vive catarrentinha, cheia de coriza, com febre, com tosse. E a questão das vacinas. O que a gente faz? A gente adia, a gente mantém. O que a gente faz? Então, a questão é, se a gente levar em consideração que a maioria das crianças já está em idade lá entrando na escola, né, até os seus 2 aninhos, e elas têm, essas crianças, até os 2 anos, elas têm uma média de 10 a 12 infecções respiratórias de vias aéreas respiratórias superiores por ano. E são infecções esperadas, é uma frequência esperada. Se a gente leva em conta que cada resfriado, cada quadro gripal dura em média de 10, 14 dias, então a gente tem aí uma criança que pelo menos a cada 20 dias fica doente. E aqueles, principalmente a coriza, né, que é aquela secreçãozinha hialina, aquele nariz sempre escorrendo, o narizinho entupido, ele se mantém por mais tempo, principalmente se essa criança tiver um quadro atópico, né, uma rinite, uma alergiazinha de base. Então, é frequente a gente encontrar crianças que estão aí com 2, 3 vacinas atrasadas já, porque as mães falam para mim, doutora, mas ele nunca melhora. Como é que eu vou vacinar dessa forma? Então a gente tem um problema muito importante. A gente tem aquela criança que está doente e que está com a vacinação atrasada, mas está exposta àquelas doenças que seriam preveníveis por essa vacinação. E ela está convivendo no ambiente social, ela está convivendo aí com várias pessoas que podem estar transmitindo. Então, nisso a gente fica sempre aquele questionamento, né? A ansiedade dos pais, a ansiedade do público em geral em estar deixando essas crianças suscetíveis a essas doenças que seriam preveníveis. Então, antes disso, eu queria falar um pouquinho para vocês como que funcionam essas vacinas. As vacinas, a gente tem lá uma parte do vírus ou da bactéria, ou a bactéria e o vírus no modo geral, mas enfraquecido ou inativado. Ou seja, eles não têm o poder de causar a doença. Eles têm o poder de provocar uma reação no organismo, que seria como se a gente tivesse entrado em contato com a doença, com a bactéria, com o vírus que causa aquela doença. Então, o nosso organismo vai reconhecer aquilo como um agressor, que é o que a gente chama de antígeno, e vai produzir as células de defesa que vão criar uma resposta duradoura. E essa resposta duradoura que é como se fosse uma memória.
Então, cada vez que essa criança for exposta àquele antígeno, aquele vírus ou aquela bactéria, o nosso organismo vai reconhecer e vai estar combatendo ela. Então, por isso que as vacinas são tão importantes. E por isso que algumas vacinas precisam ter reforço ou elas precisam de uma revacinação após algum tempo. A vacinação ela é extremamente importante, tanto para o indivíduo como para a sociedade, porque mesmo aquelas pessoas que não podem se vacinar, quando todas as pessoas em volta deles estão vacinadas, a gente consegue criar uma vacinação que a gente fala como se fosse de bloqueio ou de rebanho. Então, aquela pessoa está protegida. Isso é muito importante, por exemplo, para pessoas que têm algumas doenças de saúde graves que não podem ser vacinadas, alguns tipos de câncer, ou e os bebezinhos menores também, que ainda não têm idade para receberem aquelas vacinações. Então, voltando ao nosso assunto principal para a gente não perder o foco. Gente, e se tiverem perguntas, já podem fazer, tá? Então aqui, ó, eu tô tentando acompanhar os comentários, eu tô dando uma paradinha, tudo muito novo para mim. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento já, pode fazer, porque a intenção aqui é a gente bater um bate-papo mesmo, tá certo? Então vamos lá. Então a gente tem, desculpa, a gente tem um bebê que tá lá com o nariz entupido, congesto, né, que é esse nariz entupido, a coriza, que é aquela secreçãozinha hialina ou mucosa, às vezes até mais amarelada ou esverdeada, espirro, tosse, febre. Eu devo adiar a vacinação ou não vacinar? Depende. A gente prefere, em alguns casos, como nos casos febris, principalmente com febre alta, adiar temporariamente essa vacinação. Mas aí a gente entra no porquê. O adiar temporariamente, gente, não é adiar até que a criança melhore de todos os sintomas. O que acontece geralmente nesses quadros infecciosos de vias aéreas respiratórias, né? Os resfriados e as gripes. A criança, ela tem lá, ela começa com a congestão nasal, com a coriza, e ela pode apresentar febre no começo, geralmente durando de 2 a 3 dias em média. Alguns quadros duram mais, mas em média de 2 a 3 dias. Então, se a gente pega e adia a vacinação só durante esse período febril, a gente consegue saber melhor a evolução do quadro. Entenderam? Por exemplo, eu sei que essa febre de agora é por causa do resfriado, mas se acontecer de eu vacinar logo depois, no segundo, terceiro dia da doença, com a criança ainda com febre, eu não vou saber se essa febre é do quadro que está progredindo ou da vacina. Então, por isso que nos quadros febris graves ou febre alta, doenças que envolvem febre alta, a gente prefere adiar a vacinação, mas adiar somente até que essa febre se resolva, tá? Ou que esteja em acompanhamento. Então, assim, não é aquela adiar para 1, 2, 3 semanas. Não, é naqueles dias que tá durando a febre, certo? Agora, a coriza, congestão nasal, uma diarreia leve, ou aqueles quadros de estomatite, a gente não precisa adiar essa vacinação se a criança não estiver apresentando essa febre no começo. Entenderam? Então vamos revisar. A criança que tá com a febrinha, ou a febre, né? Nos 2, 3 primeiros dias do quadro. Nesse caso, a gente adia a vacinação um pouco nesses dias. Mas eu não preciso adiar essa vacinação em 2, 3 semanas. Eu até brinco com os meus pacientes, aqueles pacientes que fazem acompanhamento mesmo, né, direitinho, que eu conheço, que as mães têm acesso comigo. Eu até brinco, a mãe fala, ai, doutor, eu ia vacinar ele hoje, e a febre começou hoje. Eu até falo, ai, vacina que aí a febre vem só de uma vez, né? Porque eu sei que nesses quadros a febre vai durar lá as 48 horas do quadro e da vacina. Então eu consigo acompanhar esse paciente de perto. Mas a orientação geral, ou se você não tem esse contato com seu pediatra, é que você espere
e adia essa vacinação por uns dias até que a febre se resolva. Mas você não precisa esperar que a coriza, né, que a secreçãozinha, aquele nariz entupido, a tosse, os espirros ou a diarreia, eles se resolvam para que você possa vacinar a criança. Outras falsas contraindicações às doenças, à vacinação muito frequente, são doenças diarreicas leves ou moderadas, né? Aquela diarreia que está durando aí seus dias, você não precisa adiar. O uso de corticoides e de antibióticos também é um fator muito importante de atraso vacinal e que ele representa também uma falsa contraindicação. Os corticoides e os antibióticos, eles não representam contraindicação à doença. O corticoide, se ele só é uma contraindicação à doença, via vacinação. O corticoide, ele só é uma contraindicação à vacinação se ele estiver sendo usado em dose imunodepressora por mais de 2 semanas. Então, o que geralmente acontece nos quadros de broncoespasmo, de crise asmática, né, crise asmatiforme, sibilância, que a criança ela tem um quadro de via aérea superior, né, ela tem um resfriado e aí desencadeia a crise. E por algumas vezes precisa usar um corticoide por boca, lá 3, 5 dias, junto com o beta-2 de curtação para controlar a crise. Então, nesses casos, o corticoide não representa uma contraindicação, tá? Porque ele não ainda fez o efeito imunodepressor dele. Então, pode ser usado sim. A Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem? A Ingrid está perguntando aqui o que seria uma febre alta para adiar a vacina, acima de quanto? Ingrid, a literatura ela tem umas variações muito importantes em relação a essa questão de febre baixa, febre alta, febre moderada, febre média. No geral, é o seguinte, para a gente entrar num consenso, a febre ela é a partir de 37,8. Aquela febre acima de 38,3, 38,5, ela já é uma febre moderada. Então, nesses casos aí, já seria importante a gente estar adiando essa vacinação. Até porque a maioria das vacinas, ela não costuma causar, a maioria não, algumas vacinas causam. É uma febre tão mais alta que fuja do quadro. Mas é só para a gente ter um controle melhor da doença, tá? A Ingrid também está perguntando aqui quantas vacinas ela pode fazer no mesmo dia. Ingrid, depende muito, porque é o seguinte, se a criança está com o calendário vacinal atrasado, a orientação é que quando ela for à unidade básica de saúde ou à clínica de vacinação particular, que sejam realizadas todas as vacinas disponíveis para a faixa etária dela no mesmo dia. Entendeu? Então, assim, isso vai depender de cada caso. Mas, a princípio, no mesmo dia, a gente não tem contraindicação de realizar essas vacinas. A não ser, em específico, a vacina da febre amarela, que ela tem umas recomendações bem particulares e a gente... isso aí a gente avalia caso a caso. Mas, no geral, para as crianças rígidas, né, aquelas crianças que não têm complicações, que não têm doenças de base, a gente pode estar realizando essa atualização vacinal assim que possível. Eu estou tentando ver os outros comentários. Quero agradecer a presença da Cris, da Lara Gomes, da Paula Serpa, colegas muito queridas. É um prazer enorme vocês estarem aqui comigo. A Lara Gomes, ela está perguntando se tem alguma medicação analgésica ou antipirética contraindicada a alguma vacina. Laura, a questão é o seguinte, a vacinação em si, não. O problema é em relação à faixa etária de cada criança. Alguns analgésicos ou antipiréticos a gente não usa a partir de uma certa faixa etária, antes de uma certa faixa etária. E a gente tem as contraindicações que são individuais. Então, por isso que a gente sempre fala para estar batendo aquele papo. Eu sempre tenho essa conversa antes da vacina dos 2 meses com os meus pacientes, né? Orientando essa questão, quais são as medicações que vão poder estar sendo usadas. Mas, a princípio, na maioria das vacinas, com exceção da meningo, a gente não orienta que seja feito um analgésico ou um antipirético antes da aplicação da vacina. Principalmente porque tem alguns estudos que demonstram que a utilização de um desses antipiréticos, ele pode até provocar alteração na imunogenicidade da vacina. Ou seja, ele vai estar atrapalhando essa resposta imune, tá?
então a gente prefere não tá fazendo essa vacinação, ou não tá fazendo uso dessa medicação antes da vacina como preventivo. E sim, só quando a gente tem realmente aí já a febre e tudo. Importante estar lembrando, gente, pra gente aquela questão. Em crianças ígidas também, que não apresentam. Ígida, quando eu falo, é aquela criança que não tem uma doença de base, não tem nenhuma contraindicação geral. A gente está fazendo uso da medicação só com temperatura acima de 37,8. Abaixo disso, só se ela estiver tendo alguma daquelas outras reações, como aquele choro constante, muita dor no local, mas a gente sempre tem que estar. Essa conversa, ela deve ser realizada com o pediatra e essas questões elas devem ser levadas em conta. É muito importante essa orientação. A Paula está perguntando em questão do sarampo. Paula, criança com a carteira vacinal em dia, preciso revacinar contra o sarampo agora pelos casos que surgiram? Isso vai depender de cada estado, tá? Então, os estados que estão fazendo a vacinação de surto, eles estão adiantando, por exemplo, a vacina do sarampo a partir dos 6 a 11 meses. Mas essa vacina, ela não vai ser levada em conta no calendário vacinal. Depois a criança, ela vai seguir o calendário vacinal dela normalmente, tá? Ela vai ter que fazer outra dose. Obrigada a vocês pela participação, viu? Se tiverem mais alguma pergunta, estamos à disposição. Olha, eu sei que hoje tô meio nervosa, foi a primeira live desse projeto que nós vamos fazer, mas eu agradeço imensamente a participação de vocês. Tô muito feliz, tá? E com essa participação que vocês também tiveram com as perguntas. Então, vamos só dar uma revisada para deixar alguns pontos bem claros. Criança com nariz escorrendo, tosse, espirro, tá catarradinha, tá ranhenta, tá congestionada. Eu preciso adiar a vacinação? Não, certo? A gente vai adiar a vacinação nas doenças febris de febre mais alta ou grave, só para que não se confundam os sintomas decorrentes da doença, de uma possível evolução do quadro, com os sintomas causados pela vacina, tá certo? Conversem sempre com seu pediatra, estou à disposição de vocês para conversar sobre mais dúvidas ou mais algumas questões. E qualquer coisa podem mandar mensagem no direct, no inbox aí, e a gente pode estar conversando mais. Esse é só o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai estar fazendo, e eu espero contar com vocês em todos eles. Um prazer estar com vocês.